Bom, como prometido no vídeo de ontem, hoje nós vamos focar numa segunda parte de produtos baseados na microarquitetura Zen 5. No primeiro vídeo a gente falou dos Ryzen 9000, aqueles processadores para desktops, para a galera que vai montar o seu PC de mesa. Hoje a gente vai falar de como fica a arquitetura Zen 5 na nova geração de processadores para notebooks, os AMD Ryzen AI Série 300. Aqui temos mais estruturas, além dos núcleos Zen de processamento, nós vamos ter a NPU para acelerar Machine Learning e IA, nós vamos ter também gráficos integrados mais robustos, e nesse vídeo nós vamos descrever o que muda nessas tecnologias, e inclusive no próprio processador, já que os Zen 5 nem todos vão ser exatamente iguais. No primeiro vídeo em que a gente lançou ontem, nós falamos dos Ryzen 9000. Eles são a implementação da microarquitetura Zen 5 focado nos computadores de mesa. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar dos notebooks. Eles têm coisas em comum, então os núcleos de processamento também são baseados em Zen 5, mas nós vamos falar das outras estruturas que nós temos aqui. Nos processadores nós temos essencialmente as CPUs, tem também o gráfico integrado, foi algo que eu não falei no vídeo de ontem, mas é porque o gráfico integrado nos desktops, eles têm principalmente a função de dar gráficos, ter vídeo. Você não tem que ter uma placa de vídeo necessariamente para ligar o seu PC. Nós temos unidades gráficas, mas elas são bem limitadas. Elas são somente com essa função, tem bem pouca performance. A gente até tem vídeo aqui no canal já jogando nos gráficos integrados dos Ryzen 7000. É o bastante para você conseguir ligar o seu PC e quem sabe até jogar alguma coisa muito leve enquanto está esperando a sua placa de vídeo. Mas você que tem um desktop, provavelmente vai pegar uma placa de vídeo dedicada para o seu gameplay. Outra estrutura é a NPU, é a unidade de processamento neural. Essa é uma unidade de alta eficiência para IA, para Machine Learning, e motivo que muitas vezes a gente não vê, novamente, é o mesmo caso do gráfico integrado. Provavelmente vai ter uma placa de vídeo dedicada e que vai entregar muito mais performance, muito mais TOPS do que uma NPU compacta e de eficiência iria entregar. Diferente do notebook, o desktop você não liga que ela consuma muito mais energia, você não tem uma bateria para se preocupar que vai descarregar, nem questões de eficiência energética. Pode aquecer um monte para ter 500 TOPS ao invés de 50 TOPS na sua placa de vídeo dedicada e ninguém liga que ela vai puxar 5, 10 vezes mais energia para cada ciclo de trabalho que ela faz. Então tudo isso fica de fora dos desktops ou, como é o gráfico integrado, mais limitados. Só que aqui nos notebooks muda, porque os Strix Point, eles precisam lidar com eficiência, eles não podem só mirar em performance. Então é por isso que nós temos unidades dedicadas para processamento, a tradicional CPU, e duas unidades diferentes, uma para gráficos, os gráficos integrados, e também uma NPU dedicada a Machine Learning, a IA, aprendizado da máquina e essas funções. Mas vamos por ordem, vamos começar pelo processador. Bom, os processadores Ryzen AI apresentados até o momento incluem o Ryzen AI, o HX 370, processador de 12 núcleos e 24 threads, enquanto que o outro modelo apresentado, o AI 9 365, é um processador de 10 núcleos e 20 threads. E aqui vem o que muda na arquitetura dos processadores Zen 5 para notebooks. Eles são baseados no Zen 5, então os núcleos em si eles são semelhantes ao que a gente tem no desktop. O que muda é as quantidades, como vocês podem ver nós temos no máximo 12, diferente dos 16 núcleos que a gente pode ter no desktop. E eles também são organizados em dois clusters, diferentes do que acontece no desktop. Nós temos um cluster dos Strix Point focado em performance instantânea. São os que vão alcançar os clocks mais altos, são os que têm os caches de nível 3, nível 2, nível 1 aí com mais capacidade, eles têm mais cache disponível. O foco desses núcleos é performance, acontecer. Você clicou para abrir um aplicativo, ele abriu o mais rápido possível, é quando você quer desempenho e responsividade no sistema. Só que os Strix Point vão trazer um segundo cluster de processadores. Esse cluster vai trazer núcleos que são Zen 5 também, mas eles vão operar em frequências mais baixas e também vão ter menos cache disponível. O que muda entre o cluster de performance instantânea e esse cluster de performance que vamos chamar de performance sustentada, digamos assim. A ideia é que esse cluster opera em frequências mais baixas, mas mantenha uma estabilidade e faça um ciclo de trabalho por um período mais longo. A AMD afirma que isso não é como os núcleos de eficiência e de performance da Intel, isso também não é o Big Little da Qualcomm com o seu Snapdragon X Elite. A diferença, que a AMD defende veementemente para dizer que não é uma filosofia parecida, é que todos os núcleos são Zen 5. Então, seja o cluster de performance instantânea ou o cluster ali de performance mais estável, ambos são Zen 5. Isso quer dizer que você não tem uma programação diferenciada para núcleos diferentes. Você não tem diferenças nas funções que cada um pode desempenhar, não tem nenhuma adaptação no software, independente de qual núcleo um ciclo de processamento cair, é Zen 5 e tem o mesmo IPC.
que vai mudar é que o agendador de funções ali do Windows vai dar preferência para os núcleos de frequência mais alta, para quando você quer single core, quando você precisa de performance em apenas um thread, e vai distribuir o trabalho para os outros núcleos quando você tem uma aplicação que não precisa de tanto desempenho, mas precisa de muitos threads. O exemplo que eles usaram é, por exemplo, uma chamada no Zoom, ou quando o Zoom está ali em segundo plano, ele vai estar dedicado nesse cluster de baixa performance que fica por longos períodos trabalhando com baixo consumo de energia. Agora você clicou para abrir um jogo, clicou para abrir o navegador, ele vai cair nos núcleos de alta performance para abrir o mais rápido possível esse aplicativo e depois, quem sabe, voltar por ele ali nos núcleos de eficiência, para não gastar muita energia para aumentar a autonomia. Parece bastante com a filosofia de núcleos de performance e núcleos de eficiência, mas a AMD faz questão de destacar. Não é a mesma coisa que a Intel e a Qualcomm estão fazendo, é uma filosofia em que todos os núcleos são iguais, só tem uns que estão um pouquinho mais acelerados que outros. Na distribuição desses núcleos de eficiência, desse cluster de performance versus esse cluster de eficiência, nós temos um total de até 4 núcleos de eficiência. Esses são os caras que vão entregar mais desempenho, enquanto nós temos um total de até 8 núcleos desse cluster de performance sustentada, de eficiência a longo prazo, totalizando aí os 12 núcleos. Você vê que até na própria ilustração aqui dá para ver uma quantidade diferente de cache disponível próximo dos núcleos de eficiência versus os núcleos de performance, que são aqueles 4 ali embaixo. Ok, e a gente tem que sobreviver à parte de IA, porque tem que ser. Com os novos processadores Ryzen, nós temos a introdução do XDNA de segunda geração, um produto que vai trazer essa microarquitetura para machine learning e funções com inteligência artificial. Aqui nós temos o gráfico mais discutível da apresentação da AMD, eles mostrando como o Ryzen AI ele consegue entregar até 50 TOPS de performance. Então ele é capaz de entregar 50 trilhões de operações por segundo. O Windows Copilot Plus está pedindo que você tenha a partir de 40 TOPS para você ter todas as funcionalidades. Aquela de você fazer um desenho no Painting Brush e ele lá e gerar uma imagem, ou o Copilot ir lá e buscar alguma coisa que você digita uma palavra, ele vai lá e busca quando é que foi o momento que você encontrou um assunto relacionado àquilo. Tudo isso você precisa de performance de IA e você precisa de performance em IA que não consuma muita energia. Então é por isso que esses processadores para notebook, eles estão trazendo essas unidades de processamento que gasta muito menos energia do que você pôr no processador ou pôr no chip gráfico do seu processador ou da sua placa de vídeo. Só que esse valor é meio esquisito o jeito que está nessa tabela, porque não tem os valores dos concorrentes, as barras não estão numa proporção que faça sentido, porque parece que os 50 TOPS da AMD é muito melhor que todos os concorrentes, sendo que a gente sabe que o Lunar Lake, a NPU do Lunar Lake já foi divulgado, que ela vai atingir até 48 TOPS, ou seja, ela vai ficar bem... É uma barra que vai ficar com um tamanho bem parecido com... E o X-Elite já tem nos seus dados oficiais a capacidade da NPU, ela gera 45 TOPS, o que, de novo, é uma barra bem maior do que essa que está aparecendo aqui. Então esse gráfico é bem... não tem os valores dos concorrentes, é bastante suspeito as intenções da forma como a AMD está exibindo esse valor aqui. Mas a galera tá todo mundo acima dos 40 TOPS e todos ficando bem mais próximos do que essa barra dá a entender aqui. Mas tirando a parte dos gráficos duvidosos, nós temos um anúncio interessante relacionado à NPU. A AMD apresentou a tecnologia do Block Floating Point de 16 bits de precisão, que o conceito é bem interessante. Ela entrega, quando a gente tem essas funções de IA, nós temos a dificuldade que se você opera em 16 bits, você tem mais precisão, consegue ter resultados mais acurados, só que em 16 bits é um nível de precisão alto comparado com 8 bits. Você vai precisar do dobro de poder de processamento, você vai levar muito mais tempo para entregar esse dado operando em FP16. FP8 tem essa vantagem de que você vai fazer em muito menos tempo, vai precisar muito menos recursos, vai gastar muito menos energia, muito menos poder de processamento, mas vai entregar com metade da precisão. Então quando você vai lá e desenha alguma coisa e pede para ele gerar uma imagem, a imagem vai entregar um resultado bem menos preciso do que o prompt que você fez para gerar essa imagem via IA. A AMD apresentou o conceito do Blocking FP16, né, o Block Floating Point em 16 bits, que tenta juntar as duas coisas. Ele tenta trazer a velocidade de fazer os cálculos em 8 bits, mas busca uma precisão parecida com os 16 bits. Não vou fazer de conta que eu entendo 100% do que eu estou falando aqui, mas a metodologia envolve você agrupar melhor algumas dessas funções, fazer alguns cálculos e dispensar outros. Então, à medida que você consegue ir limando partes do processamento, você consegue entregar um resultado final que, de acordo com a AMD, tem uma precisão superior a 99%. Então não vai ser exatamente o resultado que você teria se tivesse processado no floating point em 16 bits, como costuma ser, mas você chega perto bastante e levando o tempo que você gastaria num floating point em 8 bits. Ou seja, esse menos de 1% de perda de precisão parece muito mais do que ser compensado
pelo fato de que você economizou muitos recursos de sistema e fez em muito menos tempo os seus cálculos. Agora comentando também um pouquinho do XDNA, segunda geração, essa arquitetura da NPU da AMD, ela tem uma organização um pouco diferente do que outros chips e silícios costumam operar. Então, quando você tem o processador multi-core tradicional ali com os núcleos alinhados, você tem aquelas estruturas de cache L1 para cada um, aí você tem as estruturas de cache nível 2 e nível 3, alguns desses recursos compartilhados, acessos à memória compartilhadas. O XDNA, ele é um motor para inteligência artificial que ele é separado em blocos e eles são mais independentes. Então você pode ter funções que navegam e trafegam entre diversos desses blocos nos dois sentidos, seja na vertical, seja na horizontal, essa troca de informação. Isso dá um resultado bem interessante na capacidade de você programar esses blocos, porque isso quer dizer que você pode pegar parte dos blocos para, por exemplo, fazer o processamento de imagem. Alguns desses blocos podem estar dedicados ao processamento de áudio, outros dos blocos podem continuar livres para quando você quiser fazer um prompt ali e gerar alguma imagem via IA. Então isso é programável e pode ser redistribuído, assim como funções que estão num bloco podem ser passadas para outro e eles trocarem informações. Então é uma construção bastante modular, interconectada e programável, que segundo a AMD, obviamente, ela vai dizer que é o melhor jeito de fazer isso. Não tenha dúvida que ela vai dizer que é isso. A evolução do XDNA comparado com o anterior é que nós temos um aumento nesses blocos que você tem disponível. Então, na primeira geração eram 20 blocos de IA, agora você sobe para 32 blocos de IA, por isso que sobe o poder de processamento da NPU. As NPUs anteriores da AMD entregavam 10 TOPS, agora a gente chega a 50 TOPS com essas novas NPUs. E também temos um salto de 5 vezes na capacidade de computação. Não é somente o aumento no número das unidades que a gente tem de blocos, porque também cada bloco entrega mais performance, e é assim que você chega ao aumento de 5 vezes comparado com aqueles Ryzen série 7000 que foram lançados em notebooks não faz muito tempo. E a eficiência subiu bastante, nós temos o dobro de eficiência, então para cada watt consumido, essa nova NPU está entregando o dobro de trabalho, então aumento de performance e aumento de eficiência. Falamos de duas das estruturas, falamos do processador e falamos da NPU. Hora de comentarmos os gráficos RDNA 3,5 ou 3,5. Eu não sei exatamente como eu vou chamar esse negócio aqui ou como a AMD vai preferir, mas os gráficos RDNA 3.5, como o nome já deixa entender, eles são uma otimização em cima da RDNA de terceira geração. Então não temos grandes mudanças de paradigmas nessa arquitetura. O que foi feito principalmente aqui foi otimizações nos sensores, na capacidade de entregar performance por watt desses processadores gráficos embarcados no AMD Ryzen. E assim como a gente comentou lá nos Ryzen 9000 de desktops, essas otimizações dos sensores não apenas buscam mais performance, como também buscam mais otimização de uso de energia. Então, por exemplo, você vai ter mais performance por watt nesses gráficos RDNA 3.5, um aquecimento menor desses modelos, e inclusive vai ter uma performance melhor por bit. Assim como nos desktops, a AMD focou muito em reduzir o tráfego de dados, conseguir sempre ter ao máximo otimizado o envio de dados entre as memórias cache, entre buscar dados lá na memória RAM, tudo isso é para entregar mais bits, mais performance por bit que você teve que trafegar entre os chips, seja da memória RAM, seja esses internamente no processador. O resultado final é que, segundo a AMD, nós temos um ganho de performance nos Strix Point que chega a 32% na mesma configuração. Então aqui eles colocaram um Strix Point versus um antecessor, o Hawk Point. Nós temos um ganho de 32% no 3D Mark Time Spy, ambos operando em 15 watts. Esse é um ponto importante, eles limitaram o consumo de energia dos dois a 15 watts e esse é o nível de performance que os chips Strix Point entregam versus o que nós tínhamos na geração anterior. No 3D Mark Knight Raid, nós temos um ganho de quase 20%, que de novo é um bom ganho, considerando que é só a evolução da arquitetura. Os dois estão recebendo a mesma quantidade de energia. Isso é bem importante porque em notebooks você costuma estar bem restrito a tanto o TDP, né, o quanto você vai conseguir dissipar de calor, como também quanta energia você vai poder usar, especialmente se o dispositivo está na bateria, mas mesmo que ele esteja na tomada, você quer ao máximo. Você acaba sendo limitado a performance que essa fonte vai entregar, então não dá para simplesmente querer 500 watts mesmo que esteja ligado na tomada. E nós testamos alguns notebooks equipados com os chips Strix Point. Então, um dos perfis que nós testamos era um notebook da Asus, o modelo TUF, que vinha equipado com o HX 370, ele estava combinado com uma RTX 4060 e deu para rodar ali o teste com o Cyberpunk 2077, rodando no modo Ray Tracing qualidade baixa e com a densidade populacional no médio. Tudo isso é importante eu mencionar porque pesa em processador Ray Tracing e também pesa no processador a densidade populacional. E ele aparentemente rodou liso aquele trecho do mercado. A gente sempre faz os testes do Adrenaline naquele mercadinho do Cyberpunk porque ele é pesado
processador dá uma choradinha por ali. E outra coisa que nós testamos foi o modelo ZenBook da ASUS, que ele estava rodando Lies of P. Ele conseguiu, com somente o seu gráfico integrado, já baseado aí no HX 370, então ele tem o gráfico integrado, o Radeon 890M, já usando a tecnologia RDNA 3.5, estava jogando o game em Full HD, qualidade intermediária, sem usar FSR, estava renderizando nativo em Full HD, e ele conseguia entregar uma taxa de quadros bem estável. Não tinha um FPS na tela, mas dava para ver que ele está rodando com certeza ali bem próximo da casa dos 60 quadros, sem dificuldade. Isso é bem impressionante, porque o notebook, além de estar só no gráfico integrado, ele é um notebook muito fino. O modelo ZenBook ali está operando com uma espessura de apenas 1,1 centímetro e ele pesa 1,5 kg. Ele é um notebook realmente com perfil muito fino, muito leve, e mesmo com todas essas restrições, o gráfico integrado já estava conseguindo dar conta ali do Lies of P sem grandes problemas. Bom, pessoal, essa aqui é uma visão geral dos chips Ryzen AI 300. Eles vão equipar os futuros notebooks da AMD com a microarquitetura Zen 5. Para mais detalhes da microarquitetura Zen 5, a gente comentou mais no vídeo de desktops da série os Ryzen 9000. Lá a gente falou de overclock, a gente deu mais detalhes sobre o que muda na arquitetura Zen 5. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais nesse tópico, dá um pulinho lá, dá uma olhada nesse vídeo. E quando a gente tiver uma chance, obviamente a gente vai testar algum notebook equipado com os processadores Ryzen da nova geração. Para mais testes e análises, assina o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!